Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem são esses 4 anjos que estão aprisionados no rio Eufrates? Qual a aparência deles? O que eles vão fazer? Por que será que eles estão presos ali junto ao Eufrates? E por que tem que ser justamente o rio Eufrates? Bem que poderia ser outro rio, qualquer outro rio do mundo, né? E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terceira parte dos homens. Quem são esses 4 anjos que estão aprisionados no rio Eufrates? O rio Eufrates é um dos rios do Jardim do Éden. Então, conforme os estudiosos, existe uma teoria. Gente, é uma teoria que diz que talvez esses 4 anjos infernais tenham ficado presos juntos ali ao rio Eufrates por terem tomado parte, ou seja, por eles terem ajudado a serpente na queda do homem lá no Jardim do Éden. Tem um vídeo aqui no canal falando bem detalhadamente sobre a geografia do Jardim do Éden. Então, vale a pena você conferir de perto, então. E por que será que eles estão presos junto ali do Eufrates? Poderia ser qualquer outro rio do mundo, né? Mas, por que justamente o Eufrates? É porque ali é um lugar extremamente importante por 2 razões. Primeira, é pela sua geografia. O rio Eufrates, juntamente com outro rio, o rio Tigre, são barreiras naturais e servia de proteção para Israel contra os seus adversários lá do norte. Então, assim como antigamente os inimigos de Israel vinham do norte, e eles também cruzavam o rio Eufrates e destruíam aquela nação, assim também agora os 4 anjos serão soltos justamente dali para trazer o juízo. Só que agora não será juízo contra Israel não, mas sim contra os ímpios de todo o mundo. E o que eles vão fazer? Esses 4 anjos que serão soltos após a sexta trombeta, eles têm o momento certo para agir na história. Estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terceira parte dos homens. E para isso acontecer, eles têm em seu poder um exército de 200 milhões de cavaleiros. Para você ter uma ideia, esse é um número aproximado da população inteira da nação do Brasil. É um número astronômico. Então, fazendo as contas, cada um anjo desse, eles vão comandar 50 milhões de cavaleiros, totalizando assim os 200 milhões. E qual a aparência deles? E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim, vi os cavaleiros nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas pragas foi morta a terceira parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça e com ela danificam. Quem são esses 200 milhões de cavaleiros? Alguns pensam que os cavaleiros serão exércitos literais com seu poder bélico. E aqui se dividem em interpretação histórica e também interpretação futurista. A interpretação histórica é assim: há quem acredite que isso já aconteceu na história, com a invasão dos turcos otomanos, quando eles conquistaram Constantinopla. E tem muitas outras interpretações históricas, como os exércitos partas que combateram aos romanos, os exércitos romanos em si mesmo,
que sitiaram e tomaram a cidade de Jerusalém, ou então as vitórias obtidas pelos tártaros, e assim vai as sugestões. Mas o problema dessa interpretação é como que pode ter morrido aqui nessas partes históricas a terceira parte da população daquela época? E será que esses exércitos tinham 200 milhões de soldados? Bom, aqui vai a interpretação futurista, que é assim: eles preferem situar esses eventos nos últimos dias, lá para frente, durante o período da Grande Tribulação. Embora não concordem entre si referente aos detalhes e o caráter exato dos mesmos. Há aqueles que pensam que essa mortandade será provocada pela influência dos demônios, que se utilizarão de homens para este fim. Literalmente seria aqui uma possessão demoníaca. E é aqui que se encaixa os que pensam ser exército, como o exército da Rússia, da China, ou qualquer outro exército, ou qualquer outra aliança entre os países. Mas o problema aqui, novamente, é como conseguir esses 200 milhões de guerreiros. Já alguns estudiosos, eles entendem aqui que haverá uma matança espiritual, não física, mas espiritual. Então, os poderes demoníacos irão dominar totalmente e espiritualmente falando uma terceira parte da humanidade. Já outros estudiosos pensam que os cavaleiros são seres infernais, que literalmente aparecerão montados como um exército. Então, eles não são humanos, mas que literalmente matarão uma terceira parte da população. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esses 200 milhões de cavaleiros? Deixa aqui o seu comentário e o seu entendimento sobre este assunto. Porque o Apocalipse sempre menciona 1/3 das coisas. Você já reparou nisso? É porque o juízo de Deus não vai até o fim. E ainda a graça divina está presente no meio do julgamento do Apocalipse. Ainda Deus dá tempo para as pessoas terem arrependimento e para voltarem atrás. Mas, apesar disto, o texto bíblico é muito impressionante. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Esse é o mundo em que vivemos, um mundo que resiste a Deus até o fim, um mundo que fabrica os seus próprios deuses, um mundo que não tem padrões morais e não se perturba diante de crimes, diante de imoralidade, diante de roubos e seus pecados. Que nós possamos estar preparados não para esses eventos da grande tribulação não, mas sim preparados para o arrebatamento da igreja. Eu quero ver você lá no céu, ok? Por hoje é só. Até mais.